Sermões Clássicos. Autor Kenneth Hagin. Capítulo 2. A piedade é proveitosa. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Em nome de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 a 8 e 15. A palavra do Senhor diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhinhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Louvado seja Deus. Paulo claramente disse: a piedade é proveitosa, versos 8. Qualquer coisa que seja proveitosa vale a pena. Graças a Deus, aproveito em servi-lo. Viver para Deus não entra em detrimento de uma vida bem-sucedida. É proveitoso para tudo. Penso que o Espírito de Deus sabia que alguns diriam: bem, sim, servir a Deus irá valer a pena na próxima vida. Podemos não ter muitos resultados visíveis nesta vida. Aqui vagamos como mendigos, através do calor e do frio. Mas quando tudo isso terminar e chegarmos ao outro lado, será diferente. Aproxima-se um grande dia quando deixaremos este vale de lágrimas e sofrimento. Bem, graças a Deus aproxima-se um grande dia, mas Paulo disse: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é. Tem a promessa. O verbo está no presente. A vida que agora é significa exatamente agora, nesse mundo em que vivemos. Há uma vida que agora é e uma vida que há de ser. Estou mais envolvido com a vida que agora é do que com a vida que há de ser. Porque a vida que agora é do que com a vida que há de ser. Porque a vida que agora é a vida que estou vivendo hoje. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluias. Ao ouvir algumas pessoas, tem-se a impressão de que Deus somente nos promete sucesso e vitória na próxima vida. Louvado seja Deus. Sucesso e vitória. A atitude básica dessas pessoas sobre o caminhar cristão se reduz a: você pode ser salvo nesta vida, tudo bem, mas depois de ser salvo, acabou. Não espere mais nada. Você é deixado à mercê do diabo, à mercê do mundo. Você não pode esperar muito dessa vida. Mas não foi isso que Paulo disse a Timóteo, que era então um jovem ministro. Paulo disse: sim, a piedade tem a promessa da vida que há de ser, mas a piedade também é proveitosa para tudo. A piedade não é proveitosa apenas para o espírito, mas também para a alma e para o corpo. Para a esfera material. Por quê? Porque a piedade é proveitosa para todas as coisas, mesmo na vida presente.
Há pelo menos 4 coisas que a piedade garante. Primeiro, a piedade garante proteção. Louvado seja Deus. Se você tem uma propriedade ou qualquer coisa de valor, você a protege. Certa vez na casa de meu filho, vi seu cachorro King mastigando um sapato. Eu disse, olha lá, o King está com um de seus sapatos. Não faz mal, disse o King. É apenas um sapato velho que jogamos fora. O King não se preocupou em proteger aquele sapato velho porque ele não significava nada, não tinha valor para ele. Mas não somos como aquele sapato velho. Nós pertencemos a Deus. Nós significamos algo. Somos tão valiosos para Deus que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, a fim de nos redimir. Somos preciosos para Deus e Ele nos protege. Orecamanda lábia. Gosto da história da mulher que sofria de uma hemorragia, pois nos mostra que somos alguém para Deus. Quando a mulher tocou em Jesus, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 8, versos 48. O relato de Marcos é mais detalhado e geralmente prego sobre ele, mas no relato de Lucas há algo de que gosto muito. De acordo com o registro de Lucas, ao interromper a caminhada em direção à casa de Jairo, Jesus disse, alguém me tocou. Lucas 8,46. Jesus não disse, alguém me tocou. Ele disse alguém. Ele não disse ninguém. Ele disse, alguém me tocou. Até o momento em que aquela mulher tocou em Jesus, ela era alguém, ela era ninguém. Mas ao tocar nele, ela tornou-se alguém. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. De acordo com o livro de Levítico, essa pobre mulher que sofria de uma hemorragia encontrava-se na mesma categoria de um leproso. Ela era impura. O leproso precisava se afastar de outras pessoas. Se alguém chegasse perto dele, ele tinha de gritar, impuro, impuro, eu sou impuro. O leproso era ninguém. Mas, graças a Deus, Jesus disse, alguém me tocou. Ele transformou aquela mulher de um ninguém para um alguém. Quero que você saiba que você também é alguém. Você é alguém porque é filho de Deus, você é co-herdeiro com Jesus Cristo, herdeiro como Ele. Você está na família de Deus, isso é ser alguém e muito importante, louvado seja Deus, somos o corpo de Cristo e preciosos aos olhos de Deus. A Bíblia nos diz isso. Escrevendo aos Efésios, Paulo usa maridos e esposas como uma ilustração de Cristo e da igreja. Podemos ver nessa passagem o quanto somos valiosos para Deus. Efésios, capítulo 5, versos 25, 28 até 30. A palavra do Senhor nos diz assim, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. 29. Porque ninguém jamais
odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Paulo afirma, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, nos versos 29. Referindo-se ao bonito relacionamento conjugal entre maridos e esposas. Mas aqui um pensamento mais profundo, amigos, que eu quero lhes transmitir. Somos o corpo de Cristo, somos seu corpo. A esposa de um homem é osso de seus ossos e carne de sua carne. E, conforme Paulo indica, nós somos ossos dos ossos de Cristo e carne de sua carne. Paulo disse que os homens deveriam alimentar e cuidar de suas esposas. Ele disse então, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios capítulo 5, versos 32. Em outras palavras, somos preciosos para Jesus. E Ele nos alimenta e cuida de nós. Você protege qualquer propriedade valiosa que tenha. Não deixe que os cães a mastiguem. Como membro do corpo de Cristo, você é precioso e valioso para Jesus. E Ele prometeu protegê-lo enquanto você o serve nesta vida. A piedade garante a proteção, pois a piedade é proveitosa para todas as coisas. Leia os Salmos 91 e aprenda sobre a proteção que é sua por causa de sua aliança com Deus. Louvado seja Deus. Segundo ponto, a piedade garante progresso. Louvado seja Deus. Considere o que Deus fez por José, por ter ele permanecido fiel a Deus. Sim, ele foi vendido como escravo. Está lá em Gênesis capítulo 37, versos 23 a 28. Sim, ele foi colocado na prisão, está lá em Gênesis capítulo 39, versos 20. Mas Deus o abençoou até no Egito. Louvado seja Deus. Normalmente um homem se tornaria amargo depois de passar anos na prisão. Mas por José ser fiel a Deus, ele o promoveu, fazendo o primeiro-ministro da maior nação daquela época. Está lá em Gênesis capítulo 41, versos 38 e 41. Foi válido ser fiel a Deus? A piedade valeu a pena? Valeu dizer não à esposa de seu senhor quando ela tentou seduzi-lo? Quando está em Gênesis capítulo 39, versos 7 e 9? 1000 vezes valeu a pena, 1000 vezes sim. José passou muitos anos na prisão. A maioria dos homens teria desistido de Deus, mas lembre-se disso. Deus não ajusta suas contas todos os sábados à noite. Deus não faz o pagamento no primeiro dia de cada mês, nem mesmo no primeiro dia de cada ano. Mas quero que você saiba, irmão ou irmã, que mais cedo ou mais tarde chegará o dia do pagamento. Os pregadores usam muito Gálatas 6,7 como sermão evangelístico. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas Paulo não estava escrevendo para pecadores, estava escrevendo para cristãos. Ele escreveu essa epístola para que fosse lida em todas as igrejas da galáxia. Paulo encorajou os Gálatas a não desanimar, mas a continuar semeando no reino de Deus. Ele garantiu-lhe que um dia colheriam a recompensa, o progresso,
por seu trabalho no Senhor. Não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas capítulo 6, versos 9. A única maneira de conseguir isso no ministério é se recusar a se cansar de fazer o bem. Eu estou no ministério há quase 60 anos. Através dos anos tive todas as razões do mundo para me cansar, mas simplesmente tenho me recusado a me cansar de fazer o bem. Louvado seja Deus. Preguei a fé quando parecia não estar funcionando para mim. Preguei a fé corajosamente, graças a Deus, sem um centavo no bolso. Preguei corajosamente a fé e a prosperidade com contas a pagar por todos os lados. Preguei o que a palavra nos promete face às insuperáveis dificuldades, porque sabia que era a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se você acha que sua vida será sempre um mar de rosas, preste atenção. Deus nunca lhe prometeu uma vida sem aflições, mas prometeu-lhe vitória em meio às aflições da vida. João capítulo 16, 33. À medida que você for fiel em servir a Deus, Ele o promoverá. Deus sempre recompensa a fidelidade, mas você precisará se dedicar e se consagrar em obedecer a Deus. Terá de fazer essa escolha. Você precisará estar determinado a dizer: é isso que Deus me chamou para fazer e eu vou fazer, subindo ou descendo, afundando ou nadando, vivendo ou morrendo. Eu vou obedecer a Deus. Aleluias! Quando nos casamos, minha esposa e eu assumimos esse tipo de compromisso. Houve épocas em que parecia que todas aquelas coisas iriam nos acontecer. Parecia que iríamos afundar. Parecia que iríamos descer. Parecia que iríamos morrer. Mas eu falava sério quando disse: não vou voltar atrás. Porque Jesus disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62. Eu sabia que Deus queria que eu pregasse o evangelho, mesmo quando parecia que ninguém estava escutando. Preguei a fé ainda jovem no ministério. As pessoas diziam: olha esse tal de irmão Ragim, é um tipo esquisito. E meus amigos respondiam: eu também não o entendo. Veja, você é considerado esquisito quando anda pela fé e as outras pessoas andam de acordo com o que veem. Você é considerado esquisito quando, enquanto obedece a Deus e prega que Ele vai promovê-lo, precisa vender o seu carro para o ferro velho e seguir para o próximo culto. Quando isso aconteceu comigo, no início de meu ministério, disse para mim mesmo: glória a Deus, eu não vou parar, mesmo que tenha que vender meu carro para o ferro velho. Continuarei indo para os cultos, mesmo que seja a pé. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai me promover. Andei a pé e as solas dos meus sapatos ficaram gastas, mas sabia que Deus me promoveria se eu fosse fiel naquilo que me chamara para fazer. Louvado seja Deus! Aqueles tempos difíceis, Deus não estava me privando de suas bênçãos. Era o diabo tentando ver se eu realmente acreditava no que dizia acreditar. Veja,
em cada curva da estrada. O diabo vai tentar colocar obstáculos em seu caminho. Vai tentar e testar você para ver se realmente acredita na palavra de Deus. O diabo é o mesmo acusador dos irmãos que aparece no livro de Jó. O diabo acusou Jó na presença de Deus, Jó capítulo 1, versos 9 a 11. Pois é, não é à toa que Jó serve ao Senhor. Disse o diabo, olha só, vai tudo bem com ele. Todos os seus filhos estão bem. Ele é rico. Diminua o cerco e permita que eu chegue até ele. Então o Senhor vai ver se ele vai lhe servir. Satanás é o Deus desse mundo. 2 Coríntios 4:4. Você tem de viver nesse mundo em que Satanás é Deus. O diabo vai lhe acusar e tentar de todas as formas, vai tentar colocar todos os obstáculos que puder para impedir que você viva a vida vitoriosa que Deus planejou para você. Mas se crer na palavra e fizer o que ela diz, não terá o que temer, mesmo em meio à aflição. Sei disso por experiência própria. Compreendo perfeitamente como Pedro podia deitar e dormir um profundo sono quando havia um plano para matá-lo no dia seguinte. Pedro não tinha medo porque confiava plenamente no poder de Deus para livrá-lo. Estava na fé. Dormia um sono tão profundo que um anjo teve que tocar nele para que despertasse. Pedro nem mesmo percebeu que estava de fato acordado até que estava fora da prisão. Assim diz Atos capítulo 12, versos 6 a 11. Assim também o Senhor me capacitou a deitar e dormir profundamente, mesmo em meio às minhas adversas circunstâncias. Eu podia dormir mesmo quando nada parecia estar bem. Podia dormir em perfeita paz, porque sabia que a piedade é proveitosa. Sabia que se fosse fiel e não me cansasse de fazer o bem no tempo certo, eu colheria. Eu queria estar pronto para colher quando chegasse a estação certa. Sim, muitas vezes teria sido fácil enfraquecer. Teria sido fácil desistir, sem dúvida. Teria sido o caminho mais fácil desistir, simplesmente desistir. Minha carne queria desistir. Minha mente queria desistir. Mas algo dentro de mim, a palavra e o Espírito Santo continuaram me encorajando a me firmar em minha profissão de fé. Seja um homem ou mulher da palavra e do Espírito Santo, em meio à adversidade, declare que a palavra é verdadeira. Haverá aflições, mas a piedade é proveitosa. Permaneça fiel em obedecer a Deus, mesmo quando o caminho for difícil. E mais cedo ou mais tarde, o progresso virá. Louvado seja Deus. Terceiro, a piedade garante prosperidade. Quando falo sobre prosperidade, falo sobre usufruir de abundância e bom êxito em todas as áreas da vida. Por exemplo, a Bíblia diz que, à medida que o rei Uzias buscava ao Senhor, Deus o fez prosperar. Está lá em 2 Crônica, capítulo 26, verso 5. No início do seu ministério, quando Josué precisou substituir Moisés como líder dos israelitas, pense no que significa substituir Moisés. Deus disse a ele exatamente
como prosperar e ser bem-sucedido. Josué capítulo 1, versos 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra e agir de acordo com ela é a maneira de fazer sua vida prosperar. Essa é outra forma de dizer que piedade para tudo é proveitosa. Paulo fez uma afirmação similar para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versos 15. Medita nestas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja um manifesto. Em outras palavras, à medida que você meditar na palavra de Deus e a praticar, todos irão vê-lo prosperar em todas as áreas de sua vida. Quarto, a piedade garante vida longa. A Bíblia ensina que a piedade garante vida longa. Isso significa que Deus promete àqueles que o servem uma longa trajetória nesta terra e vida eterna com Ele. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Em Salmos 91, 14 e 16, Deus disse: porque a mim se apegou com amor, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Em Salmos 34, 12, 13, ele disse: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. No Novo Testamento, Pedro cita o mesmo salmo, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e evita que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro, capítulo 3, versos 10. Note que há sempre uma ligação entre obediência e piedade, e a promessa divina de uma vida longa. Podemos ver isso novamente na promessa de Deus aos filhos que honra a seus pais. Efésios capítulo 6, versos 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ensine seus filhos, enquanto são pequenos, a honrar a seus pais para que tenham vida longa e plena. Quando Ken e Patty eram crianças, eu lia para eles esse texto em Efésios 6 quase todos os dias. Essa é a razão de nunca termos levado nenhum deles para o hospital. Dias passados no hospital não são dias felizes. É claro que alguém sempre tenta provar o contrário. Conheço alguém que era um pregador e um de seus filhos morreu. Bem, isso não muda a Bíblia. Talvez aquele pregador fosse um bom homem e amasse a Deus de todo o coração, mas talvez não tenha compreendido os direitos que alcançou através da aliança com Cristo, entre os quais proteção e longevidade, vida longa. Veja, a Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29.
Quando a promessa divina de vida longa me foi revelada, eu sabia que ela também pertencia aos meus filhos. A Bíblia diz que podemos acreditar que Deus pode nos dar vida longa aqui na terra, mas a Bíblia também diz: todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Vida eterna é vida longa, não é? Só porque deixo este corpo não significa que o verdadeiro eu, bem, meu homem espiritual, está morto. O espírito do homem nunca morre. Jesus disse: e todo que vive e crê em mim não morrerá. João, capítulo 11, versos 26. É claro que, se Jesus retardar sua volta, vamos nos separar desses corpos através da morte física. Mas nosso espírito viverá e estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Vida eterna é vida longa. Seus entes queridos que morreram no Senhor não estão realmente mortos. Seus corpos estão mortos, mas eles apenas se mudaram de suas casas terrenas para a casa do Pai. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1. Glórias a Deus por isso. O salmista Davi disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor até que eu morra. Não. Ele disse: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, 6. Para todo o sempre, vida longa. Isso significa eternamente, para sempre. Piedade significa viver para Deus. É proveitoso. Vale a pena nesta vida e na vida que há de vir. Portanto, esteja decidido a viver para Deus. Você descobrirá que, à medida que fizer isso, o seu bom êxito será visto por todos os que observarem seu caminhar com Deus. Você será cercado pela proteção divina, alcançado pelo progresso que vem de Deus, beneficiado com sua prosperidade e sustentado por sua longevidade. Louvado seja Deus. Não vos preocupeis, apenas glorifique ao Senhor. Poderoso Deus, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos, Pai, por tantas informações preciosas para as nossas vidas. Dá-nos da sua luz e da sua graça. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que ouvir, papai, este capítulo e esta prece. Em nome de Jesus. Amém.